Primeiramente, bom dia a todos, né? Sou a acadêmica Mariane Corrêa Casagrande e hoje eu vou estar apresentando o meu trabalho de conclusão de curso, o qual tem como tema, né, agrovoltaico, aplicação e desempenho de sistemas fotovoltaicos na agricultura, e onde eu fui orientada, né, pelo professor Leonardo Bremerman e pelo meu orientador Juliano Arms. E queria agradecer primeiramente também à banca aqui presente, né, a professora Letícia e o professor André Possamay, assim dando início à minha apresentação. O meu trabalho ele será apresentado, né, seguindo a ordem de introdução, objetivos gerais e objetivos específicos, a revisão bibliográfica, estudo da arte para melhor entendimento, a metodologia, resultados e conclusões. Então, aqui eu vou apresentar um aparato geral sobre a matriz elétrica mundial e a brasileira, e também incluindo um ponto importante no meu trabalho, que é a agricultura brasileira. Então, o carvão mineral, ele tem uma faixa, né, considerável de 35% na geração, então é uma fonte não renovável, e, a dependência global dele, né, dessa fonte, é muito grande. Então, as fontes não renováveis no parâmetro mundial é de 70%, muito grande, né, ainda, e das renováveis 28%. A energia solar ficando aí com 3% nesse parâmetro, né? Já na matriz elétrica brasileira, né, aqui no Brasil, já é um pouco diferente. Aqui a gente tem as fontes renováveis com quase 83%, né, e as não renováveis com 17%. A principal fonte aqui no Brasil ainda é a energia hídrica, seguido em segundo lugar da energia solar. A energia solar ela teve uma grande crescente nesses últimos anos, né, como vem sendo observado. E não deixando também de falar que será um ponto importante no meu trabalho, a agricultura no Brasil, né? Todo mundo sabe que o Brasil ele é uma referência, né, na produção agrícola, e no último censo ele ficou como quarto maior produtor agrícola, perdendo apenas para os Estados Unidos, China e Ásia. Índia, quer dizer. Então, aqui dando sequência, eu falarei sobre meus objetivos, né, que teve nesse trabalho. Então, o objetivo geral foi analisar o desempenho energético de sistema agrovoltaico em diferentes regiões do Brasil, utilizando tipos diferentes de estruturas e de módulos fotovoltaicos. Dentro dos objetivos específicos, foi de simular um sistema agrovoltaico com diferentes tipos de estrutura, incluindo estruturas fixas e também estruturas com rastreadores solares. E também, juntamente com essas estruturas, os diferentes módulos fotovoltaicos, monofacial e bifacial. E também teve como objetivo avaliar o desempenho energético do sistema em cada região do Brasil, analisar e comparar a eficiência de cada sistema, considerando fatores como radiação, condições climáticas e a produção agrícola também, e identificar as regiões mais adequadas para a implementação desse sistema agrovoltaicos. Então, aqui eu vou falar alguns conceitos, né, importantes para o entendimento do meu trabalho. Então, a energia solar, então aqui eu vou falar sobre a usina solar fotovoltaica. A energia solar fotovoltaica é uma energia que é obtida através da conversão direta, né, de energia do sol, né, através da energia do sol, em eletricidade, através do efeito fotovoltaico. O que capta esse efeito são as células fotovoltaicas, que mais para frente eu vou estar dando uma breve explicação do que é. Então, a usina solar, ela é composta, né, por diversos elementos, que eles trabalhando em conjunto, eles captam, convertem e distribuem a energia solar de forma eficiente. Então, tem alguns principais componentes que são chave, né, como o módulo fotovoltaico, que mais para frente vou dar mais uma explicação, o do inversor, que faz a conversão, né, da corrente contínua em corrente alternada, que é a forma de eletricidade utilizada na maioria das residências e indústrias, e também a estrutura da usina solar, que é responsável pela disposição e fixação dos módulos fotovoltaicos. Então, essa estrutura ela deve ser projetada, né, para maximizar a exposição dos módulos à luz solar. Então, assim, otimizando o sistema, né. Então, falando dos módulos fotovoltaicos, no meu trabalho eu vou dar um foco principal entre o monofacial e o bifacial. O módulo monofacial, ele é capaz, né, de absorver a radiação solar apenas pela sua face frontal, então é o que difere ele do módulo bifacial. O módulo monofacial ele é composto por, primeiramente, né, pelas células,
que um conjunto de células formam o módulo fotovoltaico, então elas são envoltas pelo EVA, que é esse material aqui. A parte da frente vai o vidro e na parte traseira vai o backswitch, que é onde que não absorve a energia solar e ele é responsável pela resistência mecânica e proteção contra as condições ambientais. Já o módulo bifacial, a grande diferença dele é que ele é capaz de absorver radiação solar em ambos os lados, ou seja, na face frontal e na face traseira. Na face traseira, diferente do monofacial, ele não tem esse back switch, ele tem vidro também. Então, na parte frontal, ele capta a radiação solar direta do Sol, né? E na parte traseira, ele absorve a refletância através do solo, onde ele está instalado. Aqui, falando então um pouco das estruturas, no meu trabalho eu vou abordar a estrutura fixa e estrutura móvel com um rastreador solar de um eixo horizontal. Então, a estrutura fixa é caracterizada pela ausência de partes móveis, né? E elas são estruturas fixadas no solo ou em telhados, e eles são protegidos pelos módulos fotovoltaicos, que eles são em posição fixa. Já a estrutura com rastreador solar, ele é um sistema avançado, né, comparado com a estrutura fixa, onde eles são capazes de seguir o movimento do Sol ao longo do dia. Então, com esses ajustes nos ângulos, né? Esses de eixo horizontal, eles são mais comuns, e o eixo variável é conduzido na direção norte-sul, o que rastreia o Sol de leste a oeste. Aqui, então, o que é o conceito, né, de agrovoltaica, que é o meu tema principal? Então, esse conceito, ele é bastante inovador, só que é um conceito antigo até, né? Pela primeira vez onde foi abordado, foi em 1981 pelos físicos alemães Adolf e Zastrow. Então, qual foi a ideia deles, né? A ideia deles principal foi elevar esses módulos fotovoltaicos a uma altura de 2 metros do solo e aumentando o espaçamento entre as fileiras, né? Então, para que eles fizeram isso? Para evitar o sombreamento excessivo das lavouras que eles tinham plantado embaixo. Então, mas o que é, né, essa usina agrovoltaica? Ela é uma combinação entre uma usina fotovoltaica e a agricultura em uma mesma unidade de terra, gerando, então, o aproveitamento total da terra. Eles são projetados para ficarem a uma altura ficarem uma altura acima das áreas cultiváveis, né? Permitindo, então, a geração de eletricidade seja simultânea com a produção de alimento, como vocês podem perceber aqui nessa figura, né? Aqui é um sistema fotovoltaico normal, aqui embaixo é um sistema agrovoltaico. Então, o espaçamento entre essas fileiras também é um diferencial desse sistema, visto, né, que dependendo da cultura, ela vai precisar de uma radiação solar para o seu desenvolvimento. E também levando em consideração que no contexto de usina, né, é um grande sistema, então tendo a possibilidade de passar um maquinário embaixo. Então, num contexto mundial, né, aqui tem algumas usinas agrovoltaicas que estão já implementadas em vários lugares do mundo. Aqui, essa empresa Rentec eu acredito, assim, é o carro-chefe das empresas juntos com a Fraunhofer. Então, aqui eles têm 3 sistemas, 3 usinas, né, na Itália, todas elas com rastreador solar em 2 eixos, né? E aqui as plantações são de trigo e milho. E na China, também com rastreador solar de 2 eixos, com a plantação principal arroz. Aqui, essa Fraunhofer é a outra empresa, né? Que também é o carro-chefe. Aliás, ela está em parceria juntamente com uma universidade de Belo Horizonte para fazer uma pesquisa aqui no Brasil sobre essas usinas agrovoltaicas. Então, é algo bem atual. Foi em agosto desse ano essa notícia. Então, aqui tem na Alemanha, onde foi plantado batata, salsão e grama de trevo. Na França, plantando alface. E no Chile, plantando brócolis e couve-flor, sendo uma estrutura fixa. E aqui temos uma usina de pesquisa no Arizona, nos Estados Unidos, que é estrutura fixa, eles plantando repolho, couve e tomate. Então, aqui, né, falando um pouco da agricultura, levando para esse parâmetro, no Brasil,
como eu vou falar de cada região, né, e de diversos sistemas, eu vou ter que entrar vou ter que entrar nesse setor da agricultura. Então, como vocês podem ver, as culturas dominantes aqui no Brasil é a soja e a cana-de-açúcar. Então, no sul dominou a soja, no sudeste a cana-de-açúcar, no centro-oeste a soja, no nordeste a cana-de-açúcar e no norte a soja também. Vale lembrar que o norte tem a menor, né, produção. Então, esses dados eu peguei de cada estado, que esses estados, futuramente eu vou falar da minha simulação, que vão ser eles que vão ser utilizados. Aqui, então, falando do estudo da arte, numa visão geral, né, e tendências atuais, não tem muito estudo na área, assim, por ser uma tecnologia nova, mas está saindo frequentemente, né, artigos, enfim, notícias, e aqui eu vou apresentar alguma delas. No primeiro ali, através do artigo do Amaduci, em 2018, ele avaliou, né, o desempenho de um sistema agrovoltaico combinado com uma cultura de milho, por meio de simulações computacionais e de dados climáticos de 40 anos em um local no norte da Itália. Então, ele variou, né, os tipos de estrutura e os tipos de módulos fotovoltaicos. Então, a partir daí, ele concluiu, né, que teve uma redução, que a redução solar, né, nas culturas foi bastante importante, pois ajudou no desenvolvimento na cultura do milho, né, então melhorou isso. E também ele concluiu que a redução da radiação teve efeito significativo na temperatura média do local, na evapotranspiração e no balanço hídrico do solo. Então, não é só energia solar, né? Então, é algo que agrega muitas coisas. No segundo, no Vale, em 2017, ele fez o seu estudo através da plantação de alfaces, 3 diferentes espécies em diferentes estações do ano, e foi na França. Então, nesse estudo também avaliou e chegou na conclusão que teve melhoria, sim, nas plantações. Já em Dupraz, ele avaliou o desempenho e o sombreamento, né, nessas culturas. As culturas observadas foram o trigo e milho. Nessas culturas, houve uma queda na produção, assim, na produtividade, mas foi quedas mínimas, né, que ainda valem a pena investir. E já no estudo de Pranay, em 2017, foi investigado, né, o potencial da implementação de sistemas agrovoltaicos em fazenda de uvas na Índia. Então, esses sistemas fotovoltaicos eles foram associados a um aumento médio, né, de 23% na produção de uvas, quando comparado a uma área sem sombreamento, sem esses módulos, né? Então, é possível observar que tem bastante conclusões boas, né, o que vale o meu trabalho, assim. Então, como é que foi feito, né, as minhas simulações? Eu fiz através do software SAM, do System Advisor Model. Então, através desse software, eu simulei em 5 cidades diferentes, uma em cada região brasileira. Então, na região sul, eu usei Santa Maria como dado, né? No sudeste, usei Belo Horizonte, no centro-oeste, usei Campo Grande, no nordeste, Petrolina e no norte, Boa Vista. E esses dados, né, meteorológicos eu obtive através do Swagger. Então, como que vai funcionar, né, o meu trabalho? Em cada região do Brasil, eu vou simular 4 diferentes sistemas. O primeiro sistema é o módulo, a estrutura fixa com módulo monofacial. O segundo, esse seria o referência, né? Estrutura fixa em módulo monofacial. O segundo, estrutura fixa em módulo bifacial. O terceiro, estrutura com rastreamento solar, um eixo horizontal e módulo monofacial. E, por último, o modelo com rastreamento solar em um eixo horizontal e módulo bifacial. Então, aqui eu tirei a imagem do software em si, para vocês terem um maior entendimento. O módulo fotovoltaico que eu escolhi foi do fabricante Ginkgo Solar, nesse modelo, com a potência nominal de 400 watts, e o inversor solar da Sungrow, de 125 de potência. Então, essas características, como é que eu fiz, né? O software, ele tem a limitação de 4 arranjos, né? Nesse sistema. Então, a partir daí, eu montei meu sistema com 4 inversores
e com uma quantidade de módulos de 1.440, uma potência total de módulos de 575 kW e potência total de inversores de 500 kW. Só que o que acontece? No meu trabalho, eu fiz a simulação para uma usina agrovoltaica de 1 megawatt de total de inversor. Então, eu dupliquei esses parâmetros, né? Já que o software ele tem essa limitação. Então, ficou com uma quantidade de 8 inversores, 2.880 módulos, uma potência total de módulos de 1,15 megawatts e de uma potência total de inversores de 1 megawatts. Então, a partir daí, né, como é que eu simulei, né? Eu juntei informações e selecionei cada parâmetro. O primeiro parâmetro que eu utilizei foi usando a estrutura fixa, que o software tem essas opções aqui, né? Então, a orientação e inclinação dos módulos foi eu que escolhi. Então, eu escolhi para o norte, como a gente está no hemisfério sul, né? A melhor orientação será para o norte. E a inclinação eu coloquei como igual à latitude das cidades. O espaçamento e a altura vai ser para todos os sistemas, vai ser igual. Então, a altura vai ser 5 metros acima do solo, assim para facilitar, talvez, até a passagem de maquinário, né? E também, mais para frente, vocês vão concluir que essa altura também interfere no módulo bifacial. E o espaçamento entre as fileiras foram de 4,5 metros, visto que elas estão distanciadas assim, para não gerar sombreamento entre elas. E a razão da cobertura de solo foi de 30%. Isso permite, né, que a parte do terreno seja usada para fins agrícolas ou outros usos, combinado com a efetividade e a produção de energia solar com as atividades terrestres. Então, a partir daí, eu também consegui avaliar com rastreador solar em um eixo horizontal. Então, aqui o sistema eu consigo organizar, né? Eu consigo selecionar um eixo e também consigo colocar a orientação. Eu coloquei para o norte a inclinação a 0 graus e o rastreamento solar de um eixo, né? Rastreamento solar direção norte-sul e rastreamento em si leste-oeste. A altura e espaçamento permaneceu igual e a razão de cobertura do solo também. Agora, usando, né, o módulo monofacial, eu usei os dados específicos do software, né? E foram esses daqui, como vocês podem ver. Usando agora o software, ele tem essa função, né, que onde eu consigo selecionar a bifacialidade do módulo. Então, eu selecionei o mesmo módulo, porém com os parâmetros ajustados para um módulo bifacial. Então, eu usei a fração de transmissão, que já é dada padronizada ali no software, né, de 1,3%, a bifacialidade de 70% e a distância do solo em 5 metros. Então, essa distância do solo aqui, ela interfere porque é através dessa altura a maior a refletância, né, absorvida pela parte traseira do módulo. Então, aqui eu vou falar o que eu levei em consideração para indicadores de desempenho e eficiência desses sistemas analisados anteriormente. Então, eu usei o fator de capacidade e produtividade. O que é, né, o fator de capacidade? Ele é definido pela razão entre a produção de energia elétrica entregue à rede e a energia elétrica que seria entregue à rede se o sistema operasse em 24 horas por dia na potência do sistema em condição padrão, né? Então, na potência nominal. Já a produtividade, ela é definida como a energia convertida por quilowatt-hora pico instalado. Então, esse índice, ele indica o número de horas que o sistema deveria operar, né, em sua potência em condição padrão para converter a mesma quantidade de energia convertida no período considerado. Então, a partir daí, a partir dessas fórmulas, eu consegui obter os resultados do meu trabalho. Então, aqui os resultados foram divididos, né, para cada região do Brasil em fator de capacidade, produtividade e dando sequência aqui. Então, através daquelas fórmulas e dos dados que o software me dá, eu consegui calcular o fator de capacidade e assim eu comparei entre eles qual seria o melhor, né, para a região sul. Então, o meu sistema referência foi de estrutura fixa e módulo monofacial. Então, o ganho comparado com o de estrutura fixa, mas o módulo bifacial, teve um ganho de 9,3%. Comparando, né, agora com a estrutura com rastreador solar
E o módulo monofacial, ele teve um ganho de 16,69%, e estrutura com rastreador e módulo bifacial teve um ganho de 25%. Então, como esperado, né, a melhor opção, já dando um spoiler, a melhor opção é a estrutura com rastreador solar e módulo bifacial, né, porque engloba a parte da melhoria do módulo bifacial e também do rastreador, né, com o rastreador solar amplificando a otimização do sistema. Já na região sudeste, a estrutura fixa, né, e módulo bifacial teve um ganho de 9,91, que foi bem parecido com a região sul. Já a estrutura com rastreador solar e módulo monofacial teve um ganho de 22%, e a estrutura com rastreador solar e módulo bifacial 31%. Então, dando sequência, eu fiz tudo isso para todas as regiões, né? Na região centro-oeste, comparando com o primeiro sistema, né, deu um ganho de 10%, com o segundo um ganho de 21% e com o terceiro um ganho de 30%. Então, como vocês podem perceber, todos os ganhos eles ocorreram nessa faixa, né? Em torno de 10% no primeiro, em torno de 20% alguma coisa no segundo e 30% alguma coisa no terceiro. Então, a região Nordeste é a que se destaca, né? Então, aqui ela teve um ganho de 10,24 comparado com o segundo sistema, comparado com o terceiro, um ganho de 25, quase 26, e a estrutura com rastreador solar e módulo bifacial, um ganho de 36%, aproximadamente. E na região norte, foi possível observar, né, que teve um ganho de 10%, 10,69 também, 24,21 comparando com o segundo e 35,7 comparando com o terceiro. Aqui falando um pouco mais, né, agora da produtividade, então, visualmente, né, esses resultados, eles evidenciam a produtividade mensal comparado aos 4 sistemas que eu simulei, né, então, o fixo monofacial, o fixo com módulo bifacial, o móvel com módulo monofacial e o móvel, ali no caso, com rastreamento solar, com módulo bifacial. Então, aqui, como vocês podem ver, é uma curva bem característica da região sul, visto as nossas sazonalidades, né? Que isso interfere bastante na geração solar de cada região. Então, aqui na produtividade da região sul, novamente, estrutura fixa e módulo bifacial se sobressai no ganho anual, né? Vale lembrar que esse ganho aqui é anual. Então, tem meses que vai dar diferença, sim, por causa da sazonalidade. Alguns módulos vão alguns tipos de sistemas vão ser melhores que os outros no mensal, então tu tem que levar em consideração num todo, né? Por isso que é muito bom ter esse estudo e projetar. Então, a partir daí, né, comparado com o segundo, teve um aumento de 16,7% e com o terceiro teve um aumento de 25%. Na região sudeste, tem a curva características também de cada clima, né, e sazonalidade. Aqui também evidenciando um aumento de 9% comparado com o primeiro, 22% com o segundo e 30% com o terceiro. Como vocês podem observar também, esses ganhos ficaram bem parecidos em cada região, né? Nada além do esperado, né? Na região centro-oeste também, então aqui vocês podem observar a característica da região. Aqui tendo um aumento, né, de 10,33% comparado com a estrutura fixa e módulo bifacial, um aumento de 21% comparado com o segundo sistema e um aumento de 31% comparado com o terceiro. Aqui da região Nordeste, sendo a melhor região, né, do Brasil, teve um aumento de 10,24%, com o primeiro, com o segundo de 25,8%, aumentando aí, ó, 327,71 kWh por kWp por ano. É bastante coisa. E ainda mais aumentando, né, com o terceiro, que é a estrutura com rastreador solar e módulo bifacial. Então, teve um aumento de 35%. E na região norte, aqui a curva características, né? Então, aqui interfere o clima da Amazônia, né? Porque eu usei a cidade de Boa Vista. Então, tem bastante quantidade de chuva, é perto da linha equatorial, então a região norte, ela não evidenciou um grande avanço, né, assim. Mas no ganho, ela se comparou às outras, né? Porém, como você pode ver anteriormente, na região norte aqui cresceu 400, aqui cresceu 300 também, né? Então, no primeiro foi de 10%, no segundo de 24%, e comparando o terceiro com 31%, 35%. Então, aqui, num parâmetro mais visual, né, que vocês consigam observar,
Eu comparei, cada linha é um sistema, né, que é comparado com o de referência, lembrando que o de referência é a estrutura fixa com módulo monofacial. Então, na região sul, foi o que teve o menor valor, né, de ganho comparado com a estrutura fixa do módulo bifacial, mas todas as regiões evidenciaram tipo, essa crescente de 9% a 10%. Então, já no segundo caso, na região sul, em 16%, até 24% na região norte. E comparando com a estrutura com rastreador solar e módulo bifacial, a região nordeste sobressaiu, né? Como vocês podem ver. Então, concluindo, né, eu coloquei dividido nas 5 regiões do Brasil, dividindo em produtividade anual do melhor sistema, que foi o do estrutura com rastreamento solar e módulo bifacial. Então, a partir desses dados, eu tirei, né, a produtividade e fator de capacidade anual de cada um deles. Então, como vocês podem ver, o melhor foi no Nordeste, com a produtividade ficando em torno de 1.719,08 kWh por kWp. Então, seguido, né, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul. O Sul se sobressaiu em relação ao Norte, acredito pelo clima e pela localização em si da cidade, que é próxima à linha do Equador. E também o fator de capacidade. O fator de capacidade sobressaiu na região norte, na região centro-oeste, segundo lugar, na sudeste, em terceiro, na sul, em quarto, e na norte, em último. E aqui, as estruturas que sobressaíram, né, em relação ao sistema de referência, como esperado, o primeiro foi a estrutura com rastreamento solar e módulo bifacial, que é a melhor opção, seguindo da estrutura com rastreamento solar e módulo monofacial, depois estrutura fixa e módulo bifacial, e por último, estrutura fixa e módulo monofacial. Então, a minha conclusão é que, independente desses fatores aqui, né, você tem que levar em consideração qual é o melhor sistema e qual a melhor cultura do teu cliente, né? Então é algo que tu vai ter que sentar e estudar. É uma tecnologia muito nova no Brasil, né? Não tem nenhum ainda instalado, então é um mercado muito promissor. Então tem que levar em consideração, né? Já dando sequência para talvez trabalhos futuros, né? Para levar em consideração a questão econômica, né? A viabilidade econômica desses sistemas, porque a partir daí tu consegue ter uma visão mais ampla, né? Do que vale a pena e do que não vale a pena. No meu trabalho, vale lembrar que eu levei em consideração o fator de capacidade e o fator de produtividade, não levando a questão econômica, né? Então, a partir daí, eu pude concluir que são a melhor região ficou na região Nordeste e o melhor sistema ficou com a estrutura com rastreador solar e módulo bifacial. Aqui são as minhas referências e seria isso. Obrigada.